A ideia hoje, então, é a gente falar um pouquinho sobre equilíbrio de fase de substâncias puras, né? E, então eu vou mostrar uma coisa para vocês, depois a gente continua a nossa discussão a partir daí, tá bom? Então, dessa vez eu acabei preparando mais alguns slides para vocês, né? Então vamos lá. Eu coloquei esse slide aqui para a gente começar. Eu não vou refazer essa demonstração, mas é importante nesse slide é essa igualdade. Então, o tempo todo, para a gente resolver as nossas dúvidas e procurar entender o que acontece no equilíbrio de fase, a gente vai usar essa necessária igualdade do diferencial do potencial químico. Eu vou justificar ela de novo mais para frente, tá? Então, o que isso aqui quer dizer? A gente tem que lembrar o seguinte, para que a gente tenha uma condição de equilíbrio, o potencial químico ele tem que ser igual no sistema todo. Então, se eu estou em equilíbrio de fase, essa condição de equilíbrio implica, para uma substância pura, que o potencial químico de todas as fases é igual. E quando eu tenho esse potencial químico igual, se eu causar uma pequena alteração no potencial químico de uma das fases, por exemplo, aqui da fase gasosa, para eu manter o equilíbrio no sistema, a mesma variação tem que acontecer em qualquer outra fase que esteja dentro do meu sistema, para que a condição de equilíbrio se mantenha. Então, a diferencial do potencial químico para duas fases também é necessariamente igual. Usando isso, na última aula a gente achou uma expressão para dependência da pressão de vapor de uma substância qualquer, seja líquido ou sólido, com a pressão externa aplicada. Então, não vou aqui chegar nos detalhes, discutir novamente os detalhes da demonstração, mas é interessante que a gente percebeu que a variação da pressão externa num determinado sistema causa uma variação exponencial da pressão de vapor daquele sistema. Então, a gente fez essa demonstração partindo da igualdade de potenciais químicos e usando as definições que a gente conhece e aproximações que a gente já conhece. Esse procedimento básico que a gente vai usar sempre, né? A partir daí, a gente falou sobre o diagrama de fases, né? Então, um diagrama de fases ele é uma forma da gente expressar o equilíbrio entre fases para determinados conjuntos de dados de pressão, volume e temperatura. Geralmente, a gente usa, no diagrama de fase, a gente escolhe um plano, né, ao invés de usar um gráfico tridimensional de pressão por volume e por temperatura, a gente escolhe um plano, seja o plano PV, em que a temperatura é constante, então a gente estaria tratando de isotermas, o plano TV, em que a gente estaria tratando de isobáricas, né, e o plano PT, que é o mais usado, porque ele é um pouco mais simples de visualizar. Então, aqui a gente está trabalhando sempre com isocóricas, né, com volumes constantes. E aí, nesse plano PT, que é o que a gente vai usar mais, a gente pode identificar várias situações. Então, a gente tem aqui sólido, uma região em que o sólido é mais estável, uma região que o vapor é mais estável, uma região que o líquido é mais estável. Como que a gente pode identificar isso aqui fácil, né? Então, é sempre bom a gente lembrar um pouco do nosso conhecimento prévio, né? A gente já sabe algumas coisas. Por exemplo, se a temperatura baixa, então para baixas temperaturas, tipicamente os materiais tendem a se solidificar. Qualquer substância tende a se solidificar. Então, para temperaturas baixas, a gente espera ter o sólido ou o líquido, né? Quanto mais baixo, maior acho que a gente pode pensar nisso,
maior a chance da gente ter sólido. Então é isso que a gente observa, tipicamente, no diagrama de fase de uma substância pura. Nas temperaturas mais baixas é onde a gente encontra o sólido. Para pressões altas também a gente encontra sólido, né? Por outro lado, quando a gente tem temperaturas muito altas e pressões baixas, então aqui a gente está falando de 10 a menos 2 megapascal, é 0,1 atmosfera, né? Então aqui a gente está falando de um décimo milésimo de atmosfera. Ou seja, pressões baixas. Para pressões mais baixas, o vapor é a fase estável, né? Pressões baixas e temperaturas altas. E existe uma fase intermediária, né, em que a gente não está nem em temperaturas muito baixas, nem em pressões muito baixas, em que o líquido é a fase estável. A linha que conecta, que separa, na verdade, né, duas fases, é o que a gente chama de linha de coexistência. Ao longo dessas linhas, a gente tem o potencial químico das fases idêntico. Então, ao longo da linha que separa sólido de líquido, a gente tem o potencial químico de sólido e líquido igual. Ao longo da linha que separa líquido de gás, a gente tem o potencial químico de líquido e gás igual. E assim por diante. Sempre que a gente tem uma linha de separação, nessa linha existe a coexistência das fases. E a coexistência das fases implica potencial químico das fases igual. Tá? O que a gente pode querer saber desse diagrama? A gente pode querer saber desse diagrama como que a gente calcula essa linha, de onde que ela sai. A gente mede ela experimentalmente, sim, mas como que a gente prevê o tamanho dessa linha? Prevê o tamanho, não, prevê a forma, né, exata dessa linha, né? E daí o que a gente pode tirar de informação sobre o material, né? Então, a pergunta que a gente pode fazer é essa, né? Qual a forma das linhas de coexistência entre fases, né? Para ver isso, a gente está falando de um diagrama P por T. Então, o que a gente precisa determinar para a gente saber a forma das linhas de coexistência de fase é qual que é a derivada de P por T ao longo da linha de coexistência. Ao longo da linha de coexistência, qual que é a condição, né, para isso acontecer? O potencial químico das fases é igual. Então a gente tem que entender qual que é a derivada de P por T nessa linha de coexistência. Então a gente vai partir de quaisquer fases alfa e beta, a gente tem a igualdade do potencial químico. Certo? Se é a igualdade do potencial químico, a gente já viu isso, né? Já justifiquei para vocês, mas eu já tinha preparado esse slide, eu achei melhor deixar. Né? Então, para que eu esteja na linha de coexistência, se eu tenho a fase A, alfa, e a fase beta com determinado valor de potencial químico idêntico, se eu causar uma variação infinitesimal desse potencial químico, para que as duas fases ainda coexistam, ou seja, para que eu consiga medir ainda ao longo da linha de coexistência, essa diferencial tem que ser igual também. Então, para eu determinar a linha de coexistência, eu tenho que assumir que a diferencial do potencial químico para as duas fases é igual, certo? Aí, eu estou falando, eu estou imaginando que está todo mundo ouvindo, né? Mas se vocês quiserem me interromper a qualquer momento, vocês podem interromper, tá? Então, a gente sabe, né, da definição de potencial químico, que para uma substância pura é a energia de Gibbs molar, a gente pode escrever essa expressão aqui sem medo de errar, né? Então, a diferencial do potencial químico é menos a entropia molar dt mais o volume molar dp, que é a expressão da dependência da energia de Gibbs com T e P, que a gente demonstrou algumas aulas atrás, né? Se eu substituir agora dmi para alfa e para beta, o que eu preciso aqui
saber a entropia molar de alfa, volume molar de alfa, entropia molar de beta e volume molar de beta, né? Porque as outras grandezas, elas são intensivas, né? A gente não precisa se preocupar com a identidade delas, né? Também. Então, nessa substituição, a gente fica com uma expressão que já dá para a gente ter uma ideia da cara, né? Do que a gente quer. Porque eu posso agora fazer uma manipulação muito simples, em que eu vou simplesmente isolar os termos em pressão, isolar os termos em temperatura, e a gente pode chegar nessa... Isso aqui é simples a gente ver. Então, se eu isolar os termos de pressão, eu vou ficar com a diferença de volume molar vezes dP. Se eu isolar os termos em temperatura, eu vou ficar com a diferença das entropias molares, que multiplica a diferencial de temperatura. Se eu fizer um sobre o outro, dP sobre dt, eu vou ficar com essa diferença aqui de entropia molar beta menos alfa, volume molar beta menos alfa. Certo? Todo mundo vê isso? A gente pode fazer essa demonstração se vocês quiserem. Né? Essa manipulação aqui não é nenhuma demonstração. Enfim. Ninguém se manifestou? O que é a entropia molar de beta menos a entropia molar de alfa? É a variação de entropia na transição. Qual transição? Transição de alfa para beta. Então, aqui, se a gente for escrever uma equação química, a gente tem que escrever essa equação química como sendo alfa para beta, né? De alfa para beta, certo? Então, a transição de alfa para beta, ela vai gerar uma variação de entropia. E essa variação de entropia entra aqui nessa equação. E volume molar de beta menos volume molar de alfa é exatamente o ΔV da transição. Qual transição? De alfa para beta. Como está dado aqui no subscrito. Agora que eu me lembrei que eu tinha subscrito aí. Tá? Muito simples, né? Vamos pensar, vamos dizer. Né? Bom, o que a gente pode fazer agora? Né? ΔS de transição, se for uma coisa, um material simples, a gente pode pensar em medir, né? Mas nem sempre é fácil medir entropia. Então, a gente vai dar um passo a mais e a gente vai, de novo, se lembrar que a entalpia molar menos T entropia molar também é uma definição de potencial químico, certo? Então, se a gente tiver essa ideia aqui, a gente vai chegar numa equação em que a gente pode relacionar diretamente a entropia molar com a entalpia, a variação da entalpia na transição, né? Que seria agora a gente chegar a essa conclusão de que é um ΔH sobre T, né? Então, a temperatura é a mesma para os dois sistemas, então eu vou ficar com ΔH sobre T. Se eu substituir ΔH sobre T na expressão de cima, eu fico com uma expressão que é mais fácil, vamos dizer assim, da gente medir. Então, a linha de coexistência ela vai ter uma forma que é dada por essa equação. ΔH de transição sobre a temperatura de transição vezes o ΔV de transição. Né? Qual transição? Aí a gente vai analisar com detalhes, né? Essa expressão, ela é geral, apesar de que nem tudo aqui é fácil de medir, né? Então, a forma da minha linha, isso aqui é a forma da linha de coexistência, a gente tem que tomar esse cuidado. Ela pode ser escrita usando esses valores aqui, tá? Essa equação tem nome, ela é famosa, né? O problema é ler o nome do autor, né? Em português, a gente vai ler Clapeyron. Se você quiser ler em inglês, sei lá como é que você vai ler. Mas ele era francês, né?
Então, a única grande variação aqui é que você vai ler Ron, né? Clapeyron. Então, é a equação de Clapeyron, que vocês talvez já tenham visto até em outras oportunidades aí ao longo do crescimento acadêmico aí de vocês ao longo do curso, tá? Essa equação, de novo, ela vale para qualquer transformação de fase, mas a gente tem alguns desafios para resolver. E um deles... O que você está fazendo aqui, Piquet? Cecília, vai para lá. Vai. Agora o papai está aqui dando aula. Cecília. Você não vai tomar banho, pequena? Vem cá. Vem. Enfim. A gente vai ter que lidar com essa necessidade de determinar o ΔV de transição. O ΔV molar, né? Aqui não está escrito, vocês me perdoem, né? Mas é o ΔV molar aqui, tá? Para essa transição. E aí, a gente vai, para a gente poder descrever isso direito, a gente vai selecionar transições de fase. Até aqui está claro o que eu estou falando? Está claro sim, professor. Tá. Com interrupção em tudo, né? Então tá. A gente vai escolher agora algumas transições de fase. Qual que é a nossa ideia? É a gente pegar, deixa eu voltar um pouquinho aqui, e de alguma forma achar expressões para essas linhas de coexistência. A equação de Clapeyron, ela serve para isso, para a gente achar a forma dessas linhas de coexistência. É para isso que a gente foi fazer aquela demonstração, tá? Agora, vamos escolher, né? É óbvio que a gente vai escolher o que a gente consegue analisar mais fácil. Então, a gente pode começar, por exemplo, com transições sólido-gás e líquido-gás. Né? Se você tem uma transição de sólido para gás ou de líquido para gás, então a sua equação química é a substância no estado sólido indo para a substância no estado gasoso. O que a gente pode se lembrar aqui é o seguinte, a gente pode assumir que o volume molar do gás é muito maior que o volume molar do sólido e do líquido. Vocês têm ideia de quão maior que é? Alguém tem uma ideia? Por exemplo, quantas vezes maior é o volume molar da água gasosa em relação à água líquida? Vocês não têm que saber isso de cabeça, não. Alguém tem um número aí para chutar? Chute mesmo. Mas 10 vezes maior? 10 Talvez. vezes? Pode ser. Vamos fazer a conta, então. Primeiro, a gente precisa de dois números que a gente já sabe, né? A densidade da água líquida é 1. Vamos assumir isso, tá bom? E vamos assumir que a água gasosa pode ser tratada como um gás ideal. Aí todo mundo lembra lá de qual que é o volume de um mol de gás ideal, a temperatura ambiente em uma atmosfera, né? Vocês lembram disso? Isso era uma das coisas que a gente decorava no ensino médio, né? 22,4 litros. Isso. Obrigado, Daniel. Então, 22,4 litros, que é 22.400 ml, certo? Então, vamos lá, 22.400. Vamos pôr 20 mil para facilitar. Qual que é o volume molar da água líquida? Vocês têm ideia? Assumindo que a densidade é 1? É 1 grama por centímetro cúbico, 1 grama por ml? A massa molar da água é 18 gramas por mol, certo?
A água ocupa, tem essa densidade de 1 grama por ml. Então, o volume de 1 mol de água, que é 18 gramas de água, é 18 ml. Vocês concordam? Sim. 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 Então, põe 20 ml, né, na dúvida. Então, qual que é a diferença entre o volume molar do gás e do líquido? 1000 vezes. Tá? É lógico que eu estou fazendo a conta para ficar melhor porque eu quero falar, né? Porque 1000 vezes é fácil da gente ver. Mas se você pensar em uma outra substância qualquer, metano, né? Essas mais simples que a gente pode estudar mais facilmente, não sai muito dessa ordem, é centenas de vezes maior. Então, quando a gente fala isso, desse excesso aqui, né, do volume molar do gás ser muito maior que o volume molar do líquido, a gente está falando disso. É de centenas de vezes, né? Algumas centenas normalmente. Por isso que, então, se você pegar lá 22.400 ml, for fazer um ΔV, né, o volume inicial era 18 ml. O final é 22.400. Se você fizer a diferença, vai continuar sendo 22.000 e tanto. É 22.382 ml, certo? O ΔV. Que, dentro das aproximações que a gente tem, a gente pode aproximar para o volume do gás. Porque o volume do líquido e do sólido não fez diferença, certo? Então, a gente faz essa aproximação e ela é bastante razoável. A gente pega o ΔV de vaporização e aproxima ele pelo volume molar do gás. Para sublimação, que seria a transição direta de sólido para gás, que é mais comum do que a gente imagina, o ΔV de sublimação também pode ser aproximado pelo volume molar do gás. Né? Tipicamente, a densidade de um sólido é maior que 1. Então, maior ainda vai ser a variação do delta, a variação, né, o número de vezes que o gás é maior do que o sólido, né? Então, essa aproximação aqui é bastante razoável. Então, a gente fez essa aproximação. Se eu pegar, então, agora e aproximar o ΔV de transição pelo volume molar do gás, eu fico agora com uma coisa que a gente pode tratar mais fácil, porque a gente fica simplesmente com o ΔH de transição sobre a temperatura de transição vezes o volume molar do gás. Isso aqui dá para simplificar ainda mais. Porque se o gás for um gás ideal, e se a gente está trabalhando aí em pressões e temperaturas próximas do ambiente, isso é bem razoável, a gente pode expressar o volume molar do gás como RT sobre P. Né? Se eu substituir RT sobre P aqui na expressão de cima, a gente vai ficar com a equação agora de Clausius-Clapeyron, né? Que está dada aqui em duas formas, né? Você está dada na forma diferencial e na forma integrada. Né? Integrada não. São duas notações iguais, desculpa. São duas notações diferentes para a mesma coisa. Porque como a integral de 1 sobre x dx é ln de x, você pode escrever dp sobre p ou d de ln de p. Dá na mesma, tá? Então, a gente tem agora uma expressão que ela tem alguns papéis importantes. Eu acho que eu vou mostrar para vocês a utilidade delas daqui a pouco. Só que o que isso aqui implica? Olha só que legal. Esse termo aqui indica que a gente tem uma dependência exponencial da pressão, né, da linha de coexistência em relação à temperatura. Então, se eu for lá no diagrama de fases, né, eu vou ter uma curva que é uma curva de crescimento exponencial. Só que aí, o quão exponencial que vamos dizer assim, depende do ΔH da transição. E o ΔH de transição para vaporização é bem menor do que o ΔH de transição para sublimação. Se a gente lembrar lá de quando a gente estava vendo ΔH, o ΔH de sublimação ele pode ser pensado como a soma do ΔH de liquefação
com o ΔH de vaporização. Então, ele vai ser sempre maior do que o ΔH de vaporização. Então, a outra curva, a curva de equilíbrio sólido-gás, ela vai ter essa outra cara aqui, com uma subida mais íngreme, vamos dizer assim. Porque o valor da sua derivada vai ser sempre maior nessa curva sólido-gás do que na líquido-gás. Tá bom? Eu vou parar aqui um pouquinho porque eu me lembrei de uma coisa que eu acho relevante, que a gente precisa analisar. Como vocês não estão fazendo na prática, eu acho bom a gente analisar isso aqui agora, antes de eu continuar. Isso. Tá bom? Deixa só eu abrir lá o programinha. Eu não tinha me lembrado disso antes, eu não ia abrir. Eu vou então... nossa. Caiu todo mundo? Agora que eu vi que só estamos nós 4 aqui. Tudo bem, não tem problema. Está gravado, depois quem quiser assistir, assiste. Agora eu vou então mostrar isso aqui para vocês rapidamente. Vamos ver se ele abre, né? Ele está demorando um pouco para abrir. Ele deve chegar num acordo aí para mim. Uma hora vai. Aí. Eu acho que eu vou conseguir. Então, o que a gente tinha lá, né? A gente pode escrever como a gente quiser. Então, a gente pode escrever a notação mais simples. Seria uma coisa assim, né? Então, seria o ΔH da transição. Então, vamos pensar aqui na vaporização, né? Sobre R. Não. Nossa, esqueci a equação. RT quadrado. Né? Eu sempre deduzo essa equação, não consigo. Aí, o que a gente pode escrever isso aqui? Vamos isolar agora o termo em T, né? dP sobre P, fica o ΔH de vaporização sobre RT quadrado dt. Para eu achar, então, um valor, né, valores, por exemplo, para pressão e temperatura, em que a gente consegue fazer essa correlação, né, valores correspondentes de pressão e temperatura, eu posso agora integrar. Né? Então, se eu integrar aqui essa expressão toda nas suas diferenciais, eu vou ficar com uma integral entre P, I e PF de dP por P igual a integral entre TI e TF de ΔH de vaporização sobre RT quadrado dt. Aqui a gente tem aproximações para fazer. Então, o ΔH de vaporização, ele muda com a temperatura. Se o intervalo de temperaturas for pequeno, a gente pode assumir que ele é constante. Então, a gente vai aproximar que o ΔH de vaporização em T I é igual ao ΔH de vaporização em TF. Ou seja, né, ΔH de vaporização é constante nesse intervalo de temperaturas.
E aí ele vai virar uma constante que sai dessa integral. A solução dessa integral é ln de P calculado para essas duas pressões, né? Então a gente pode andar aqui, vai ficar ln de P final sobre P inicial igual ao ΔH de vaporização sobre R. Aí a gente tem que integrar 1 sobre T dt. Integral de 1 sobre T dt é, que multiplica, né? Menos T calculado entre T inicial e T final. Só para a gente não se confundir com o que eu estou fazendo, tá? Então, o ln de PF sobre PI vai dar. Eu posso passar esse negativo para cá, eu posso inverter as temperaturas iniciais e finais. Tanto faz. Eu acho mais fácil de visualizar colocando o ΔH aqui, porque a gente consegue relacionar mais fácil as grandezas. E agora eu fico com menos T a menos 1, né? Aqui, está escrito errado. Menos T elevado a menos 1, porque eu tinha T elevado a menos 2. Então, isso aqui é 1 sobre T final menos 1 sobre T inicial. Tá? Para que eu estou fazendo isso daqui? Né? Então, isso aqui é uma equação que ela é muito útil do ponto de vista experimental. Porque o que eu posso... Qual é a medida que é interessante aqui? Se eu fizer agora um gráfico, se eu quiser analisar agora graficamente esse menu inserir aqui, não sai daqui, né? Se eu quiser agora analisar dados experimentais, o que eu posso fazer? Eu posso medir temperaturas de vaporização em função da pressão que eu aplico no sistema. E aí eu vou ter um gráfico. Gente do céu, saiu. Eu vou ter um gráfico em que, se eu colocar o ln da pressão em função de 1 sobre T, veja, interessante, ln da pressão em função de 1 sobre T, eu vou ter uma reta. Do jeito que está escrito aqui, a gente percebe o quê? Que essa reta vai ser com coeficiente angular negativo, e o coeficiente angular dessa reta vai dar para a gente o menos o ΔH sobre R. Então, o que eu posso fazer? Eu posso calcular o ΔH de vaporização de um material sem nunca medir variação de calor, né? Troca de calor. Eu não preciso tentar determinar, achar uma forma experimental de achar esse ΔH de vaporização. Se eu medir a temperatura de ebulição do meu material, né, assumindo que eu estou fazendo equilíbrio líquido-gás, se eu medir a temperatura de ebulição do meu material para diferentes temperaturas, eu vou chegar numa expressão em que eu vou ter essa relação, né? Enfim. E aí a gente acha, então, no experimento, né? Por que eu estou falando isso aqui na aula? Porque no laboratório de termodinâmica, vocês teriam feito esse experimento, tá? Vocês vão fazer, né? Mas, em princípio, vocês teriam feito junto, e aí vocês iam ver essa demonstração em si no próprio laboratório, né? Em que a gente mede, então, a temperatura de ebulição. Tipicamente, a gente tem feito para o etanol, né, que é uma substância fácil de lidar. A gente mede a temperatura de ebulição do etanol em função da pressão, né, que a gente tem um recipiente que a gente consegue controlar a pressão interna ali do etanol. E a partir daí a gente acha o ΔH de vaporização da substância, né? Para isso, a gente precisa andar com essa equação de Clausius-Clapeyron um pouco, né? Tem que expressar ela da forma que a gente chama de forma integrada, né? Da equação de Clausius-Clapeyron. Bom, por que é a forma integrada? É óbvio, né? Porque a gente resolve a integral
e obtém uma expressão analítica para a dependência da pressão, da pressão de ebulição com a temperatura de ebulição. Tá? Tá claro isso aqui? Então, quando semestre que a gente puder dar para vocês prática, a gente vai falar sobre isso de novo, né? Mas a relação disso tá aqui, né? Tá dada aqui nessa expressão. Interromper. Tá bem. Se a gente continuar, então, agora a nossa discussão sobre os diagramas, que são 10h40. Se eu quiser falar um pouco agora sobre a transição sólido-líquido, que é o que ficou faltando, né? Agora a gente não tem aqui uma simplificação boa para fazer para o ΔV de fusão, né? Então, o que a gente vai ter que fazer, né, de uma maneira bastante simples, de novo, isolar o termo em pressão e o termo em temperatura, resolver a derivada. Quando o que está escrito aqui já assume que o ΔH de fusão é constante entre T1 e T2, né? E esse ΔV de fusão é um número que a gente tem que analisar, né? Então a gente vai chegar numa expressão em que o ΔP tem uma relação que é exponencial também, né? Com a relação de temperatura, só que a gente vai fazer algumas aproximações, porque, veja, a gente pode escrever ln de T2 sobre T1 de uma maneira um pouco mais simplificada, né? Em que se a gente tiver os dois valores de T2 e T1 próximos, a gente pode aproximar esse ln de 1. Isso aqui é igual, né? A gente pode escrever T2 sobre T1 como 1 mais T2 menos T1 sobre T1, né? Ao fazer isso, a gente vai lembrar que se esse termo aqui, esse termo deve ser pequeno, porque T2 e T1 são valores próximos, né? Se eles são valores próximos, esse termo é muito pequeno. Então, o ln de um número que é muito próximo de 1 é um valor bem baixo, que a gente pode aproximar agora como sendo essa própria parte do argumento aqui, T2 menos T1 sobre T1. Por que eu quero fazer isso? Porque eu quero uma equação mais simples, né? Ao substituir esse termo aqui, né, pelo ln de T2 sobre T1, eu vou ficar com uma expressão que está dada. Então, o T1 ele aparece aqui de novo, ficou T2 menos T1 aqui em cima, só, né? Essa equação é a equação de uma reta. Então, para temperaturas que a gente pode assumir ali que estão no começo da curva de equilíbrio, né, de coexistência de fase sólido-líquido, a gente vai ter essa curva descrita bastante bem por uma reta. Quando a gente começa a ter uma diferença grande ali em relação ao início da curva sólido-líquido, aí ela desvia muito, porque aí essa razão aqui deixa de ser um valor pequeno, né? Mas, para o começo, ela é a equação de uma reta. Então, esquematicamente, a gente pode colocar uma reta aqui no nosso diagrama de fase tentativa. Eu vou voltar lá para mostrar uma coisa. Olha só. Se o ΔV de fusão for positivo, ou seja, o volume molar do líquido é maior que o volume molar do sólido, como o ΔH é sempre positivo, esse termo todo tem sinal positivo. Se o líquido tiver
volume molar menor do que o sólido, que é o caso da água, né? O ΔV de fusão é negativo. Como o ΔH é necessariamente positivo, esse termo aqui passa a ser um termo negativo, certo? Então, o seu coeficiente angular passa a ser negativo para essa reta. Então, a gente pode ter duas possibilidades para um diagrama de fase. Ou a gente tem a curva sólido-líquido com inclinação positiva ou com inclinação negativa. Depende da relação entre os volumes molares do sólido e do líquido. Tá? Isso aqui é bem esquemático, né? Esse coeficiente angular está um pouco exagerado para a gente poder ver claramente, né? Mas é essa a ideia. Tá? Então, dessa forma, a gente consegue descrever para qualquer substância pura, em princípio, o diagrama de fase dela. Isso vale para todas as substâncias puras que a gente pode pensar em estudar. Tá? Ficou claro até aqui? A aula com slide é um pouco mais pesada, né? Não sei se ainda tem alguém acordado. Sim. Tá? Ficou claro, sim. Então tá. Agora eu queria falar de novo daqueles pontos importantes. Só que eu queria mostrar algumas coisas, né? Então, a primeira coisa é o ponto triplo, né? Deixa eu ver aqui, só deixa eu andar um pouco, que eu não lembro. Isso. No ponto triplo, a gente tem um encontro das curvas sólido-líquido, líquido-vapor e sólido-vapor. Então, ele é um ponto aqui. Esse ponto triplo, em que tem encontro de sólido, líquido e vapor, ele é único. Cada substância tem a sua. Depois a gente vai ver que existem outros pontos triplos para algumas substâncias, mas esse, que é sólido, líquido e vapor, ele é único para uma certa substância, e você pode caracterizar essa substância, em princípio, pelo seu ponto triplo. Né? Qual que é a condição termodinâmica para isso? É que o potencial químico das três fases seja idêntico nessa condição. Né? Se vocês olharem de novo no diagrama de fase, para temperaturas abaixo do ponto triplo e pressões abaixo do ponto triplo, não existe a fase líquida. A fase líquida ela acaba nesse encontro aqui das curvas de sólido líquido e líquido vapor. Né? Então, para pressão abaixo da pressão do ponto triplo, não existe a fase líquida. Só para pressões acima do ponto triplo. Aí tem uma coisa interessante a respeito do ponto triplo. Deixa eu ver se aqui já é isso. Eu vou mostrar esse diagrama, depois eu quero mostrar uma coisa prática. A mesma substância, então aqui o que eu tinha antes era um zoom nessa parte do diagrama de fase. Agora eu estou mostrando um diagrama de fase mais estendido para a água. A água tem diversos pontos triplos. Então esse aqui está fácil de ver. Ó. Por quê? Você também pode ter ponto triplo entre duas fases cristalinas do sólido e o líquido. Então tem uma fase que é chamada de gelo 6 e uma fase de gelo 7, que ela tem aqui a curva de coexistência entre 6 e 7, entre 6 e líquido, entre 6 e líquido, entre 7 e líquido. Mas também tem o encontro dessas três curvas, que é um ponto triplo. Mas percebam que não é um ponto triplo que envolve o vapor. É só sólido, sólido, líquido. Então, esse ponto triplo ele é relevante porque ele é uma característica da água. Mas ele não é o ponto triplo mais importante da água. O ponto triplo mais importante da água é esse que envolve o equilíbrio entre sólido, líquido e vapor. Então, a água tem vários, né? Eu acho que recentemente foi descoberto mais uma fase cristalina da água. Né? A água continua sendo muito estudada até hoje. E a gente está falando aqui de centenas, milhares de megapascal. 1 megapascal é 10 bar, aproximadamente 10 atmosferas. Né? Então, 100 megapascal são 1000 bar, 1000 atmosferas, 10.000 atmosferas, 100.000 atmosferas. É essa escala que a gente está falando, essa escala que é logarítmica, né?
dessa escala que a gente está falando, é uma pressão muito, muito alta, a gente não vê isso no dia a dia. No dia a dia a gente lida com gelo 1, né? A gente está falando que até 100 atmosferas não existem as outras estruturas cristalinas da água. Uma coisa que é difícil de ver é exatamente o que é o tal do ponto triplo. E eu encontrei um vídeo muito legal que mostra isso experimentalmente. Tá tudo em inglês, tá? Não consegui achar nada em português. Esse primeiro eu vou falar alguma coisa para vocês, mas tem um outro que tem um narrador falando. Eu vou deixar ele falar, depois eu explico. Então, primeiro ponto triplo. Ponto triplo da água, esse aqui. Tá? Vocês estão vendo, então a gente vai ver agora um vídeo demonstrando o ponto triplo para a água. Né? Então, a água tem um ponto triplo em 0,1 graus Celsius e uma pressão de 0,006 atmosferas. E aí, o que foi feito? Colocaram água num ambiente de pressão reduzida, né? E eles vão baixando a pressão. E aqui eles mostram o que está acontecendo. Então, você tem água dentro dessa placa de Petri aqui, né? Um vidro de relógio, na verdade. E aí, à medida que a pressão abaixa, vocês estão vendo bolhas, né? Começando a surgir. A água está entrando em ebulição porque a pressão baixou. Então, vai chegar num ponto que a pressão de vapor dela iguala com a do ambiente. Ela entra em ebulição. Só que, ao mesmo tempo, a temperatura está baixando para chegar em 0,1 graus Celsius, né? Então, a água está em ebulição agora. Agora, ela está chegando no ponto triplo, né? Se você perceber, está começando a dar para ver alguns pontos sólidos aqui. Tá vendo? Vocês veem pedaços aqui que é gelo. Só que, ao mesmo tempo, você tem bolhas e você tem líquido coexistindo. Então, ela está em ebulição, mas ela também está formando o sólido e ela também tem o líquido aqui. Então, nesse ponto, a gente consegue ver as 3 fases coexistindo. Né? Tá pulando a água porque o líquido acaba indo para baixo, né? Porque ele é mais denso, e ele começa a pular. Né? É isso que é o tal do ponto triplo. Né? Deixa eu... Né? Cadê? Quando ele dá o zoom, fica legal de ver. Aqui. Né? Então, nessa situação, isso é o que é o ponto triplo típico, né? É legal, porque o ponto triplo da água, deu para vocês verem? O ponto triplo da água, atualmente, é uma das formas, né, de definir a escala Kelvin. Né? É a forma oficial. Então, a escala Kelvin, na verdade, ela é definida porque a temperatura do ponto triplo da água é 273,6 Kelvin, por definição. Tá? Hoje em dia não é mais a fusão e a ebulição da água, porque isso depende da pressão atmosférica muito, né? E o ponto triplo da água não. Né? Ele é nesse valor aí de 0,1 graus Celsius e 6 vezes 10 a menos 3 atmosfera. Tá bom? Deu para ver o que é ponto triplo agora? Se vocês digitarem triple point, deu? E no YouTube vocês vão encontrar mais de uma demonstração. Tinha uma outra que eu quase mostrei para vocês, mas ela não é tão visível, né, quanto essa. Outro, né, ponto importante que a gente precisa ver é o ponto crítico. Né? No ponto crítico,
Vou ocultar isso aqui. No ponto crítico, a gente vai ter a situação, então, em que a gente, ao atingir essa situação de ponto crítico, para temperaturas maiores que o ponto crítico, não existe mais a fase líquida. A fase líquida deixa de existir. Não importa qual que seja a pressão aplicada, não existe mais a fase líquida. Para que isso serve, né? Então, eu posso aumentar a pressão, então eu estou aqui numa pressão que pode ser bastante alta, num ponto qualquer aqui do meu diagrama de fases, e aí eu passo a ter, por mais que eu aplique pressão, o que vai acontecer? Vai aumentar a densidade desse gás, desse fluido, né, que está aqui. Só que esse fluido, apesar da densidade dele estar alta, então você pode aumentar a pressão a ponto do fluido ter densidades de líquido, ou maior que a densidade dos líquidos típicos, né? E, mesmo assim, você continua tendo comportamento de gás. Lembra de comportamento de gás, quando a gente estava falando lá quando a gente estava fazendo ciências, ainda no ensino fundamental, como que um gás, qual que é a característica que diferencia o gás do líquido? Os dois se moldam à forma do recipiente em que eles estão. Só que o gás necessariamente ocupa o volume todo do recipiente, e o líquido não. O líquido tem um volume definido, então você vai ver sempre a separação, uma separação do líquido em relação ao seu vapor em equilíbrio, né? Quando você não está com um recipiente que não está completamente cheio. O gás não, ele vai necessariamente ocupar todo o volume. Então você pode verificar a formação de um fluido supercrítico quando você chega nessa situação sem haver ebulição, sem haver, né, geração de gás, ou, né, de bolhas, vamos dizer assim, dentro do seu líquido, né? E aí, o fato de você poder ter densidades altas desse fluido supercrítico faz com que ele tenha utilidades, né? Hoje em dia tem uma área de pesquisa em fluido supercrítico tentando usar esses fluidos supercríticos, por exemplo, em síntese orgânica. Por quê? Né? Então, o fluido supercrítico mais estudado é CO2, porque ele é relativamente fácil de ser preparado, né, de você chegar na condição crítica. E quando você tem CO2 supercrítico e pressão alta, ele pode servir como solvente. Então você pode dissolver os seus reagentes, fazer a reação que te interessa, e no final das contas, para você terminar a reação, você não precisa descartar o solvente, você não precisa fazer nenhum tipo de separação do solvente. Você simplesmente baixa a pressão e coleta o gás de volta. E o que for deixado lá, né, o bruto da reação, como o pessoal chama, você pode coletar aquilo e purificar, certo? Você não tem solvente para descartar. Então, uma das abordagens da química verde é trabalhar com fluido supercrítico. É um desafio, porque o CO2, por exemplo, que é esse mais comum de ser obtido, ele é altamente apolar, então você tem que ver como você vai adaptar a sua reação para um meio que é altamente apolar, mas em princípio você pode fazer esse tipo de trabalho, né? Eu também acabei separando para vocês, não, isso. Eu tinha aqui um desenho, né, para o benzeno, né, para o ponto crítico do benzeno. Então você também vê aqui o menisco, e no ponto crítico você não distingue mais. Eu tinha acesso a um vídeo, isso aqui eu tenho desde 2010, se vocês olharem aqui. Mas eu não tenho mais acesso a esse vídeo. Então eu também separei para a gente um outro material do YouTube, para a gente dar uma olhadinha. Está narrado em inglês. Eu vou deixar e depois eu tento falar algumas coisas no caminho, tá bom? Eu não sei como é que está o inglês de vocês. Aqui. Então, nesse ponto, eu pus num ponto em que o narrador estava dizendo o que é o ponto crítico, né? Então, eu vou reproduzir a partir daqui, tá? Supercritical
and the differences between the liquid and the gas phase disappear. Let's see how this works in practice. For this experiment, we made our own pressure tank. It has a thermometer, Estão a colocando pressure CO2, né? meter, Estão colocando and the pressure relief valve. gelo seco, né? We also have some dry ice, which is carbon dioxide in the solid phase, a heating plate and a heating base. Eles estão montando o equipamento, eles estão We put descrevendo o some dry ice into equipamento. the tank and seal the tank. As the pressure tank is completely sealed, the pressure builds. The dry ice starts at a low temperature, but with the rising pressure, it soon turns into a saturated liquid vapor mixture at about 40 bar and 5 degrees Celsius. Tá vendo que tem By a applying separação heat to the clara, tank, né? we Do increase the líquido com pressure and gás. temperature towards the critical point at constant volume. CO2 has a critical temperature of 31.25 degrees Celsius and a critical absolute pressure of 73.9 bar. So we want to heat up the carbon dioxide to its critical temperature, and because the volume of the tank is constant, we can also build up the pressure. As the pressure and temperature reach the critical point, the distinction between the liquid and gaseous carbon dioxide becomes less visible and Vocês estão eventually vendo que está disappears. sumindo a separação entre líquido e vapor? E aí ela The sumiu. phase boundary between the liquid and the gas vanishes. The CO2 is now in a supercritical state. To return to a state below the critical point, we will cool the carbon dioxide and make it reappear in the saturated liquid vapor mixture. Agora eles vão só By resfriar, né? removing the heating plate and then adding dry ice on the aluminum cylinder, we can observe that the liquid vapor interface suddenly reappears as the temperature decreases. We have returned to the saturated liquid vapor mixture. Estão vendo que Supercritical está CO2 is aparecendo de used novo? in a variety of applications, for example, to remove caffeine from coffee beans. Então, essa é uma forma da gente... eu não sei como que está o inglês de vocês, né? Mas ele estava descrevendo o experimento. Então, o que ele fez foi aquecer... Eu posso, né, vamos colocar aqui alguns pontos. Né? Então, aqui eles colocaram gelo seco. Isso aqui é um recipiente que eles podem selar, né? E aí eles vão controlar, vão analisar a pressão. E, uma vez pronto, eles colocaram aqui numa temperatura abaixo dos 30 graus, né? Que ele falou que o CO2 ele vai ser um fluido supercrítico a 31, alguma coisa graus Celsius e a 71 bar, né? Então, no começo, a gente vê aqui uma separação clara entre o líquido, que está aqui abaixo, e o vapor. Eu não estou compartilhando, né? Que dureza. Aqui. Então, aqui, de novo, eles selaram, né? E eles têm controle sobre a pressão e a temperatura. Eles colocaram o recipiente numa temperatura baixa, a temperatura crítica, né? O CO2, ele falou, tem a temperatura crítica em torno de 31 graus Celsius e a pressão crítica em torno de 70 e poucos bar. Então, à medida que eles vão aquecendo, vamos ver, ele vai mostrar aquecendo agora. Isso. À medida que vai aquecendo, a gente percebe que você vai aumentando a pressão, porque está selado, né? Então, você vai aumentando aqui a temperatura, vai aumentando a pressão, porque o gás começa a aumentar muito a temperatura, aumenta o volume do líquido. Só que a hora que chega na pressão
crítica, então aqui está chegando a 70, né, bar agora. Quando chega na pressão crítica e na temperatura crítica, a 31,2, a gente percebe que a separação entre as fases deixa de existir. Então tem um momento aqui em que efetivamente não tem mais separação nenhuma, a partir de agora. É isso que é o fluido supercrítico. Você está trabalhando a temperaturas não muito altas, apesar da pressão ser bastante alta, né, de 70 bar, mas você tem agora um fluido supercrítico e você pode, em princípio, adicionar materiais aqui que ele vai funcionar como um solvente, né? Então tem uma série de usos para isso, em princípio. Isso. Aí tem mais uma coisa que eu queria falar com vocês, que é o seguinte. Tá claro até aqui? Eu achei que esses vídeos, eles ilustram bem esses pontos. E Tá claro sim, deu para entender bastante. Eu achei muito legal. é legal, né? É bem interessante porque é uma coisa que a gente não visualiza fácil, né? A gente precisa tem que ter alguém que consiga fazer esse experimento para a gente, né? Porque a gente não tem, né, infraestrutura para fazer. Eu queria falar só mais uma coisa, duas coisas para vocês sobre diagrama de fase de substância pura. Até porque está na hora de parar mesmo. Uma delas é assim, ó. Praticamente, todo diagrama de fase esquemático que vocês vão encontrar, ele tem essa cara aqui. Então, você tem lá o sólido, o líquido e o gás, o ponto triplo e o ponto crítico, o ponto triplo, né, o principal, e o ponto crítico da substância representada. Né? E aí, a gente fala isso para vocês, então aqui tem o fluido supercrítico, e se eu for aumentando a pressão, ele continua se comportando como um gás, apesar da densidade poder estar alta. E a dúvida que fica é o que acontece se a pressão for realmente alta. Ele vai ser fluido supercrítico para sempre, em qualquer pressão acima da temperatura crítica? E isso é uma coisa que falta discutir. Então existe uma proposta já até bastante antiga de que a gente melhore os nossos diagramas de fase esquemáticos, porque vai haver uma situação acima do ponto crítico em que a pressão é tão alta que pode haver a solidificação do material. Tá? Então, mesmo como um fluido supercrítico, ele pode sofrer uma transição de fase ainda para pressões altíssimas, em que ele pode se tornar um sólido. E aí você teria como se fosse novamente uma coexistência sólido-gás nessa situação. Tá bom? No diagrama de fases da água dá para a gente ter uma ideia disso, né? Mas depois a gente conversa mais sobre o assunto. E a última coisa que eu queria falar para vocês, porque eu acho que eu preciso deixar isso claro, é o seguinte. Eu tenho um diagrama de fase. E aí alguém pode me dizer, nesse ponto aqui onde está a minha setinha, ou onde está a letra L aqui, ó, onde está a letra L, qual é a fase que tem o menor potencial químico? Nessa região da letra L, alguém pode me dizer? Seria o próprio L? Isso, o líquido, né? A fase líquida, exatamente, Isadora. Então, porque essa é uma forma, uma coisa importante para a gente interpretar um diagrama de fase, tá? A fase que está predominante, então a gente está dizendo aqui, ó, aqui é a região onde o líquido predomina, certo? Se essa região aqui é onde o líquido predomina, quer dizer que nessa região toda, o líquido é a fase com o menor potencial químico. Se eu chego na linha de coexistência do líquido com alguma outra fase, então, por exemplo, aqui de coexistência entre líquido e sólido, o potencial químico do sólido e do líquido se igualam ao longo dessa linha. Então, ao longo de toda essa linha,
potencial químico de líquido e sólido são iguais. E aí eu vou continuar resfriando. E se eu continuar resfriando, o potencial químico do sólido é que passa a ser o menor potencial químico. Então, onde o sólido predomina, o potencial químico dele é o menor de todos, de todas as fases daquela substância. Certo? Então, se eu ando ao longo de uma linha, então vamos dizer que eu mantenho a pressão constante, né? Então, essa linha horizontal que está desenhada aí, se eu partir de uma temperatura que está dada aqui na ponta aqui da seta, sem a cabeça da seta, se eu partir desse ponto, a fase mais estável é a fase gasosa. Se eu mantiver a pressão e for diminuindo a temperatura, vai chegar num ponto aqui em que o potencial químico do líquido e do gás se igualam. É o ponto que eu encontrei que está sobre a linha de coexistência líquido-gás. Se eu continuar baixando aqui a temperatura, eu chego na região em que o líquido é a fase mais estável. E nessa região, o líquido é a fase com o menor potencial químico entre todas as fases possíveis. Continuo baixando a temperatura. Eu posso chegar agora na situação em que a minha temperatura para essa pressão se encontra a linha de coexistência sólido-líquido. Então, nesse ponto, o potencial químico do sólido é igual ao potencial químico do líquido. Mas se eu continuar baixando a temperatura, eu tenho a solidificação, né? Passo a ter o sólido como a fase mais estável. Então, em toda essa região, então, ao longo de toda essa parte aqui da curva, eu tenho o sólido com a fase com o menor potencial químico possível. Tá? Isso vale sempre. Então, é assim que eu posso interpretar um diagrama de fases. É uma forma da gente ver onde a fase que é a predominante, do ponto de vista termodinâmico, quer dizer que ela é a fase mais estável, e por ser a mais estável, ela é necessariamente a fase que tem o menor potencial químico. Se eu fizer isotérmico o processo, eu posso pensar... né, eu tinha visto isso aqui. Então, eu posso definir para essa pressão as temperaturas de vaporização e de solidificação. Se eu fizer agora, como essa seta aqui vertical, isotérmico o processo, se eu começar na fase líquida e for baixando a temperatura, nessa região toda aqui, onde acima da linha de coexistência, o líquido é a fase mais estável. Não importa quanto eu baixo a pressão, o líquido vai ser o mais estável. Mas vai chegar num ponto, mantendo a temperatura constante, em que eu abaixo tanto a pressão que eu atinjo aqui a linha de coexistência líquido-vapor. E nessa linha de coexistência líquido-vapor é onde eu vou ter a vaporização do meu líquido para essa pressão. Então, sem mudar a temperatura, eu posso ter a vaporização do material, né? Então, o material entra em ebulição aqui, sem que eu mude a temperatura. Esse é o princípio, por exemplo, da destilação a pressão reduzida, né? Se eu continuar baixando a pressão, vai chegar num ponto em que só o gás é a fase estável. Então, eu estou aqui pensando em que todo o líquido passou para vapor, né? Então, quando eu estou pensando em fazer uma destilação, é lógico, a gente não faz destilação de substância pura, né? A gente sempre faz destilação para separar materiais. Mas é esse o princípio. Se eu estou com líquido, mesmo mantendo a temperatura, se eu baixar a pressão, eu vou atingir a linha de coexistência líquido-gás. Então, o meu material vai entrar em ebulição mesmo abaixo da temperatura de ebulição que a gente conhece. Vocês vocês sabem isso, vocês já fizeram isso provavelmente, em algum momento, ou vão fazer. Tá? E aí continua baixando, eu passo a ter só o gás. Então, nessa situação, a gente pode ter algum controle sobre o que a gente está fazendo, né?
Eu acho que era mais ou menos isso. Então, eu também posso analisar o diagrama de fases desse ponto de vista mais termodinâmico, tá bom? Eu acho que por hoje era mais ou menos isso que eu tinha para conversar com vocês. Se vocês tiverem alguma dúvida, quiserem falar alguma coisa, tem uns comentários aqui. Eu acho que tá tranquilo. Enfim. Eu queria só perguntar uma coisa que eu pensei quando você estava falando sobre o ponto triplo. Uhum. Aqueles outros pontos triplos, né, hoje de a mudança de estrutura, com o aumento de pressão, eu não sei se tem a ver, mas, por exemplo, da água que você estava falando, esses vários pontos triplos seriam porque a água ela tem, no estado gelo, uma conformação amorfa? Se fosse, por exemplo, um sólido cristalino certinho, ele também teria esses diferentes pontos ou é só por ela ser amorfa? Não, então, mas a água não é amorfa, não. A água, o gelo é muito cristalino. Se você der tempo, né? Se você tem o gelo amorfo, é porque você, muitas vezes a gente pode ter, né? A cristalinidade do material, ela é a cristalização do material é um problema muitas vezes mais cinético do que termodinâmico, tá? Porque se você der as condições certas, em princípio, a substância vai para a fase cristalina mais estável, tá? Só que sempre que você faz, por exemplo, uma cristalização, uma solidificação muito rápida, muitas vezes você prende as moléculas em conformações que não são as mais estáveis. E aí você passa a ter um material amorfo ou polimorfo, em que você tem várias fases cristalinas juntas, né, em conjunto. Mas a água, se você resfriar a água de maneira lenta e deixar ela cristalizar, ela é altamente cristalina. Agora, de novo, né, você pega um monte de água, coloca a menos 50 graus Celsius, né, e ela congela em 2 segundos, aí você vai ter um material amorfo. Né? Entendeu? Sempre existe a fase cristalina mais estável. O problema da gente atingir essa fase ou não, ele é cinético. A gente tem que dar as condições para que ele atinja essa situação. Aí a gente não viu isso ainda, né? Vocês vão ver semestre que vem. Quer dizer, daqui a 2. Sim. Ana, eu estava pensando mesmo no congelamento mais imediato. Por isso que eu pensei que ela seria amorfa. Porque ela congelando imediatamente. Se você congelar ela, você meio que congela do jeito que a molécula tiver, né? Você não dá tempo dela se rearranjar para atingir a interação intermolecular mais estável que vai dar o sólido cristalino perfeito, né? O que acontece com a água é que, como você tem ali as distâncias intermoleculares são relativamente grandes no gelo, né? Por causa das ligações de hidrogênio, né? O jeito que ela é feita, ela forma uma gaiola que mantém as distâncias relativamente altas. Quando você aumenta a pressão, você pode causar reorganização, de forma que as moléculas de água fiquem mais próximas umas das outras, no retículo novo. Então, para pressões muito altas, você tem uma mudança de fase, né? Você tem uma transição de um gelo mais expandido, vamos dizer assim, para um gelo mais com interações intermoleculares, com distâncias intermoleculares menores e rearranjos, né? Não só distância, mas rearranjos mesmo. Então, isso gera aí várias fases cristalinas diferentes. Sim. É que eu estava pensando assim, também quando eu pensei na amorfa, eu estava comparando, por exemplo, tipo um sólido cristalino de NaCl, que eu pensei, ele sendo um pouco mais organizado, aí eu comparando com a água, eu pensei, a água provavelmente é amorfa, que eu não vi tipo um padrão tão certo na água quanto tem, por exemplo, em sólidos iônicos. Então, mas se você dá tempo, né, e as condições ideais, você consegue, né, fazer. O problema é isso, muitas vezes você não consegue achar essas condições. Então, tem materiais que sempre solidificam ou amorfos ou altamente policristalinos, né? Porque a condição, você não consegue chegar na condição cinética que permita que ele atinja o equilíbrio, né? Você acaba congelando ele em situações que não são necessariamente as mais estáveis. Sim.
Deu para entender. Tá bom. Vocês vão ver que essa parte agora do nosso conteúdo, ele tem muito a ver com interpretar esse diagrama, né? Você tem que fazer algumas contas, lógico, mas tem muito a ver com interpretar o diagrama, com analisar os dados. A equação é sempre a mesma, né? Porque a gente está falando das transições de fase, né? De uma substância pura. Então, isso é desse ponto de vista, é interessante. Eu posso fazer um comentário disso? O Daniel, você estava falando do gelo e de amorfo, e tem uma coisa muito legal que a gente não vê em nenhum momento do curso, que são exemplos que acontecem isso na natureza, né? Então, sabe, tem uma lua em Júpiter e Saturno, a gente vai rapidinho, e ele tem uma camada de gelo, certo? Então, toda a crosta dele é feita de gelo, e embaixo desse gelo tem água líquida. E as previsões deles agora é o seguinte, que essa água, esse oceano líquido é tão grande que a pressão vai aumentando tanto quando você vai chegando mais fundo, mais perto do centro do planeta, que ele volta a ser gelo por causa da pressão. Então é como se você tivesse um tipo de gelo na camada mais externa, que está no espaço. Aí você tem esse manto de água e depois você tem gelo de novo. Sabe? E a gente não foi lá ainda, mas uma das coisas que eles vão ver chegando lá é ter essa conformação, né? Espera-se que seja um tipo de gelo diferente, já que tem essa pressão muito grande. Mas são exemplos que isso acontece assim, na natureza, está longe da gente, mas é o exemplo da água mesmo, com dois gelos existindo aí. Essas coisas são muito impressionantes, na verdade, né? Eu acho que a gente fica falando, mostrando um monte de gráfico e não mostra como as coisas acontecem, aí a gente fica meio achando que é só um monte de equação, mas elas são relevantes num monte de aspectos, né? Bem legal. Valeu, Rômulo. Eu não tinha lido sobre isso, não. Legal. É bacana. Isso é bem recente, assim, é um curso de 2020. Tá. Eu estou vendo aqui que a Isadora colocou um comentário, eu também achei muito, muito interessante, Isadora, porque são poucas ilustrações, especialmente do ponto triplo, né? Por incrível que pareça. Acho que do ponto crítico a gente acha mais, porque tem uma coisa tecnológica associada, né, com ponto crítico, por causa desses fluidos supercríticos. Mas a do ponto triplo é muito legal. Eu achei há pouco tempo isso. É bem interessante. É bom porque ver, às vezes, ajuda a entender, né? Você vê a coisa acontecendo no laboratório, parece fazer mais sentido. Tudo bem, gente? Eu acho que a gente pode encerrar por hoje. Vocês têm algum comentário, qualquer coisa que vocês queiram falar também? Não precisa encerrar, não. Professor, uma coisa nada a ver com a matéria aqui em si, mas a lista 5, você postou no mural um comentário lá, só que não tá com o anexo da lista. Não tá? Não. Ixi, Maria. Aí eu tava tentando olhar ela esses dias, aí eu lembrei disso, aí pensei em falar com o senhor. Nossa, é verdade, não tem a lista anexada. Eu vou atualizar, obrigado. Nossa, eu não coloquei. Que coisa mais maluca, gente. Eu já arrumo isso agora. Eu tô ficando maluco, ainda bem que você me ajudou nessa, viu? Eu juro que eu tento não ser maluco, mas não tá dando certo. Pronto, Isadora. Deixa eu ver. Atualizou? Atualizou. Agora, se você olhar lá, deve estar lá. Eu fiz tudo, provavelmente, e não... E depois, no final das contas, esqueci de anexar a lista. Muito obrigado, tá? Tá lá sim. Obrigada a você, professor. Então tá, gente. Eu vou parar de gravar aqui. Se vocês quiserem tirar alguma coisa mais pontual também, pode ser.